Fala aí, galera, aqui é o professor Tales, tudo certo? Mais uma vez, para a gente dar continuidade nesse momento a falar sobre o nosso conteúdo de ótica geométrica, para dar continuidade ao assunto que nós já havíamos falado antes a respeito de espelhos esféricos, tá legal? Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre outra maneira de analisar a formação de imagens e comparar essa formação com uma equação chamada equação de Gauss. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos estejam em segurança, né, na mais perfeita paz, que você e suas famílias todos estejam passando por esse momento, por essa etapa em bom estado. De coração, espero que vocês estejam se cuidando e que tenham ainda boas notícias, tá bom? Então, sem mais delongas, dando prosseguimento no nosso conteúdo, na nossa aula de hoje, o que provavelmente alguns de vocês podem se perguntar é o que esse raio de paisagem tem a ver com assunto espelho esférico, tem a ver com formação de imagem e tem qualquer coisa a ver com alguma equação. Então, especificamente, essa paisagem ela tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, tá? Essa paisagem ela é a respeito de foco nesse prédio daqui, ó. Esse prédio daqui, ele é conhecido como prédio Walkie Talkie, beleza? Walkie Talkie, beleza? Isso é um prédio que foi feito na Inglaterra, foi inaugurado no ano de 2013, tá? E qual é o problema, né? Qual o motivo desse prédio estar com a gente na aula de hoje? Qual é o motivo de começar a aula falando dele? Então, espelhos esféricos, especificamente espelho esférico que tem a capacidade de concentrar a luz. Então, nesse take talvez você não consiga reparar que isso daqui é bastante curvado, né? E essa fachada, gente, ela é espelhada. Conclusão, a equipe, né, os arquitetos e os engenheiros que fizeram esse prédio, eles tiveram o talento de fazer um enorme, um gigantesco, um grande espelho côncavo com o formato de todo o prédio. E isso é até interessante, né? É uma baita de uma peça de engenharia, uma baita peça de arquitetura. O grande problema é que um espelho côncavo ele tende a concentrar a luz em um ponto. Você ainda lembra o nome desse ponto? Se você falou foco é porque tu prestou atenção no negócio, tu entendeu bem o assunto, tá? O problema é que o foco desse prédio estava do outro lado da rua. E aí um dia um pobre senhor rico parou o seu Jaguar ali. E eu não sei se você está conseguindo perceber, né? Partes do carro do indivíduo que estacionou do outro lado da rua começaram a derreter, de tão intensa que foi a concentração luminosa e a causa do alto nível, né, de irradiação térmica atuando aí nesse momento, né? Transferiu toda essa luminosidade, toda essa energia, todo esse calor aí concentrado, né, no chassi de um carro de luxo, né? Que beleza, né? Pobre homem rico que se ferrou tendo que consertar esse carro, né? Tá vendo, né? Quem diria, né? Um prédio inglês tem tudo a ver com a nossa aula de física de hoje, não é? Então, gente, por que esse prédio ele faz isso? Lembra na aula passada a gente falou sobre formação de imagens, falou que no espelho côncavo, né, na verdade, em todos os espelhos a gente estuda os raios chamados de raios notáveis, disse que quando nós temos um espelho côncavo, né, lembra aí para mim, espelho côncavo, se os raios luminosos eles passam pelo foco, eles são desviados paralelos ao eixo principal, né? Tanto é que se você coloca um objeto sobre o foco, lembra aí, se você coloca um objeto sobre o foco, qual é a característica da sua imagem? Gente, ela é dita uma imagem imprópria, ou seja, ela é formada lá no infinito, né? Mas a gente sabe que a recíproca é verdadeira, né? Que para a luz, toda vez que você tem um caminho de ida, você tem um caminho de volta. Consequentemente, ser humano, se você pegar, né, essa mesma ideia e fizer o caminho contrário, como assim? Se você colocar um objeto longe, muito longe no infinito, pode ser, né? Ou pelo menos tão longe quanto possível, e esses raios de luz chegarem paralelo ao espelho, onde que eles vão se concentrar? No foco. Ah, então o espelho côncavo, né, ele concentrou a luz do Sol, né, do objeto que estava muito longe, a gente pode considerar no infinito,
no foco. E adivinha quem estava na direção do foco? O Jaguar, né? Que beleza. Foi-se um carro dessa para uma pior, né? E o que o governo, o que a empresa responsável por aquele prédio fez? Eles instalaram uma proteção do outro lado da calçada, reservaram uma vaga, né? Um ponto onde você não poderia estacionar o carro. Adivinha o porquê, né? Não é acabar derretendo, não é mesmo? Mas então, gente, isso daí é só para fazer um apanhado do que a gente vai ver hoje. Os conceitos de hoje não são complexos, tá? Na verdade, o nosso módulo ele é bem simples, ele é bem rápido, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos tentar lembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula também, além disso, tá? A última aula a gente falou sobre um assunto muito importante, que eram os raios notáveis, não é isso? O que eram os raios notáveis? Eram aqueles que passavam pelo centro, ou pelo vértice, ou pelo foco de um espelho esférico, seja ele côncavo, seja ele convexo. Tá legal? Lembrando, para o espelho convexo, a gente usou isso, né? E lembrou, né? Determinou que toda imagem formada por um espelho convexo sempre será menor, sempre será direita, sempre será virtual. Não é isso? Não tem o que mudar. Aqui a gente viu a ordem exatamente dessa mesma figura para o espelho convexo, da mesma forma que também viu para o espelho côncavo, né? Para o espelho côncavo. Só que qual é a grande diferença do espelho côncavo para o espelho convexo? No espelho convexo a gente só podia gerar um tipo de imagem. Ela sempre seria menor, sempre seria direita e sempre seria virtual. Não é isso? Ela sempre seria menor, né? Em comparação ao objeto, ela sempre seria direita, porque está na parte de cima do eixo principal, e sempre seria virtual, porque ela é formada no encontro das projeções, né? Agora, no espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, você tinha até 5 possibilidades diferentes para a formação da sua imagem, né? Levando em conta, né, que quando o objeto está entre o foco você não tem imagem, você tem 5 possibilidades de tentar gerar uma imagem, podendo essa ser menor, igual, maior. Repare, eu não deixei essas 3 aqui por um acaso, tá? Essas 3 primeiras, elas têm algo em comum. Todas as 3 são invertidas e reais. A diferença é que aqui nós temos menor, igual, maior. Perceba que quanto mais o objeto se aproxima do espelho, mais a imagem se distancia, né? Então, o objeto mais longe, imagem mais perto. O objeto mais perto, imagem mais longe. Isso para as 3 primeiras situações. A quarta é a imagem imprópria, né? E a quinta e última é a única possibilidade que o espelho côncavo tem de gerar uma imagem virtual. Lembra, toda imagem direita é virtual, toda imagem invertida é real. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita em comparação ao seu objeto. Tá legal? Isso foi o que a gente viu no módulo passado, né? Tudo que a gente viu no módulo passado foi para conseguir determinar isso daí. Beleza? Só que tudo isso a gente conseguiu determinar através de desenhos. Foi através de momentos em que a gente pegou uma régua, né? E passou isso daí para o caderno. Espero que você tenha pego uma régua e tenha realmente passado isso daí para o teu caderno, né, criatura? Da mesma maneira, espero que você esteja estudando de maneira adequada. Agora, tudo isso foi através de desenhos, beleza? Tem toda uma geometria que explica todo e cada um desses desenhos, mas todos eles foram desenhados. A minha pergunta para você é: será que existe uma maneira, né, o questionamento que você tem que pensar, será que existe uma maneira da gente definir essas características através de cálculos, através de fórmulas, através de contas ou de outras análises? Será que isso é possível? Então, é possível sim. O módulo de hoje, inclusive, ele serve exatamente para falar disso, tá? E quem é essa coisa, né? Esse ser humano daqui, ele se chama Carl Friedrich Gauss. Só que nós vamos chamá-lo apenas de Gauss, beleza? É um alemão que teve uma vida muito voltada para os estudos, beleza? Trouxe inúmeras contribuições para a ciência, para a física, especificamente em ótica e astronomia. O estudo de funções, esse cara dominou bastante e trouxe várias contribuições para o estudo de ciências e para a matemática, né? Gauss ele foi um cara muito maneiro, foi um cara que ajudou muito o nosso desenvolvimento científico e tecnológico na sua época, beleza? Bom, o que
a equação de Gauss, o que os conceitos de Gauss vão deixar para a gente? Bom, a gente vai dizer que o espelho que obedece a essas condições é o espelho de Gauss, ou um espelho gaussiano, tudo bem? Caso você esteja lendo isso em um exercício, sabendo que o espelho obedece às condições de Gauss. Opa, show de bola, a gente pode usar esses conceitos que a gente está trabalhando aqui hoje, tá bom? Bem, e que conceitos são esses? O primeiro deles, a gente vai fazer um estudo analítico da formação das imagens. Como que essa análise vai funcionar? Bom, você vai começar montando um plano XY, tá? Só que esse plano XY não vai ser colocado em qualquer lugar. Ele vai ser colocado com a origem do plano especificamente em cima do vértice, tá bom? Em cima do vértice, tá? E aí você vai analisar de maneira que y acima do vértice é positivo, abaixo do vértice é negativo. Já o x, bom, o x ele vai ser um pouco diferente. Por quê? Se a luz vier da esquerda, eu vou considerar que positivo é o lado direito e negativo é o lado esquerdo, tá? Isso daí vai ser bem importante para a gente. Agora, você pode estar fazendo uma questão que o enunciado queira te confundir e faça o quê? Coloca a luz para vir do outro lado. Então você inverte os sinais, tá bom? Isso daqui vale bastante quando a gente fala sobre espelho convexo, tá? Só uma dica. Talvez para você isso não tenha ficado muito claro. Então eu vou te dar um macete, eu vou te dar uma dica, tá? Toda vez que você disser que o espelho for côncavo, você vai dizer que o foco dele está na parte positiva, beleza? O foco e a luz vão vir do mesmo lugar. Então, côncavo, foco positivo. Convexo, foco negativo, tá? A gente normalmente usa inclusive essa representação que tem no quadro para você agora, tá? Normalmente a gente vai utilizar esse lado como positivo, esse como negativo, beleza? Agora, como que a gente vai definir essas características para as imagens? Bom, a gente costuma dizer que a imagem que tem abscissa maior do que zero é real e a imagem que tem abscissa menor do que zero é virtual. Beleza? É basicamente uma regrinha de sinais, tá bom? Quando você estiver fazendo uma questão e encontrar, né, que o objeto ele tem uma distância que está sendo medida no ramo positivo, você vai dizer que isso é uma imagem real. No ramo negativo, vai dizer que é uma imagem virtual. Professor, eu até agradeço aí a parte de ter pensado na gente que não entendeu, mas ainda não entendeu, né? Exemplo, né? Com exemplo as coisas costumam funcionar um pouco melhor. Qual é o nosso exemplo de hoje? Beleza? Imagina aqui, você tem o eixo principal, você tem o espelho côncavo, você tem o objeto luminoso, tá? Côncavo, objeto côncavo, côncavo é positivo. Então eu vou considerar, que do espelho, a partir do espelho para cá, todo mundo nesse espaço daqui, tá? Todo mundo nesse espaço daqui, todo mundo nesse espaço daqui é positivo, beleza? E todo mundo do vértice para cá vai ser negativo, beleza? Isso na parte aqui do eixo X, né? Do eixo principal propriamente dito, beleza? Bom, isso é o nosso objeto, tá? Monta aqui o eixo Y, monta aqui o eixo X. Lembrando que esse lado daqui, o X é positivo, tá? Beleza? Exatamente por ele ser côncavo, eu forço esse lado a ser o positivo. Beleza? Professor, mas se tivesse virado para o outro lado, aí o X ia ficar virado para o outro lado, né, cara? Beleza? Então vamos lá. Aqui, o objeto está a uma distância do espelho, a gente vai passar a chamar essa distância de P. Então anota aí no teu caderno. P é a distância do objeto ao espelho. Bom, vamos fazer a análise da imagem, tá? Esse objeto vai ter um tamanho O, que a gente vai chamar de altura do objeto, beleza? Além disso, tem mais coisa? Tem. A gente tem que saber que passou pelo foco, saiu paralelo, passou pelo foco. Aqui está a minha imagem. A uma distância que será conhecida como P'. Então, P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. P, distância do objeto ao espelho, P', distância da imagem ao espelho, tá? E essa imagem vai ter um tamanho, né, nesse caso maior do que o objeto, a gente fala aqui, I é a altura da imagem. Então, todo desenho desse tipo que você for analisar, você vai ter duas distâncias e duas alturas. Uma distância entre o objeto e o vértice do espelho, outra distância entre o objeto
entre a imagem e o vértice do espelho. Tá legal? É isso que a gente vai tratar aí, tá bom? Macete para você, dentro do que a gente viu no slide anterior, né, que para alguns pode não ter parecido tão claro, quero que você anote isso daí, beleza? Anote aonde? Na mente, porque tu vai precisar disso em todo exercício, em toda prova que tu fizer que cair esse assunto, beleza? O que é? Então, é isso daqui, ó. Quando o P' for maior do que zero, tá? Quando a distância entre a imagem e o espelho for maior que zero, essa imagem é real. Lembra, a gente colocou esse eixo daqui como eixo real, né? O x ele é orientado para esse lado daqui como positivo. Então, apesar da imagem ser negativa em y, ela é positiva em x, tá? Se ela estivesse aqui do outro lado, ela seria negativa em x, e a gente ia chamar isso de imagem virtual. Repara, se a gente fosse fazer um cálculo, eu não ia utilizar o valor de y como, por exemplo, vamos supor que a imagem tem 5 centímetros. Eu não faria a conta com 5, eu faria a conta com menos 5. Por quê? Porque minha imagem está invertida, ela está na parte negativa, só que do eixo y, tá? Se ela estivesse direita, né? Se ela estivesse na parte de cima do eixo y, eu chamaria isso daí de imagem direita, só que consequentemente ela seria virtual, ela teria que estar desse outro lado daqui, tá? Bom, dentro desse âmbito, as fórmulas que são usadas para essas questões são essas daqui, ó. Essa primeira equação, tá? 1 sobre foco é igual a 1 sobre distância entre o objeto e o espelho, mais 1 sobre distância entre a imagem e o espelho, tá bom? Isso daí é uma fórmula bastante comum, só que tem uma galera que olha para isso e sente medo porque tem que tirar MMC, né? Ora, você logo aí com o Enem à sua porta, né? Com um pé dentro da faculdade e o outro quebrado na escola, não sabe fazer MMC? Claro que sabe. Mas se tiver com preguiça, você usa essa fórmula daqui, ó. F igual a produto pela soma, beleza? É também a equação de Gauss, só que de uma maneira um pouquinho diferente, sem necessidade do uso daquelas outras frações, tá? Essa daqui, esses dois formatos, mas especificamente o primeiro, é o que nós chamamos de equação de Gauss, tá bom? Além disso, ainda há uma outra equação que me permite determinar se a minha imagem está maior, menor ou igual à anterior. Beleza? É a fórmula do aumento linear transversal. Beleza? O que é o aumento linear transversal? É o quão maior a imagem é. Beleza? O aumento pode ser calculado como o tamanho da imagem dividido pelo do objeto, a distância entre a imagem e o espelho, né? Menos ela dividido pela distância do objeto ao espelho, igual a foco ou distância focal, né? Sobre distância focal menos distância entre o objeto e o espelho, tá bom? Bem, isso daí traz para a gente algumas regrinhas de sinais, tá? Primeira delas, se a imagem for maior do que 1, que a imagem é maior, tá? Se for maior do que igual a 1, é porque a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho, né? Tanto é, I será igual a O e P' será igual a P. P' só é igual a P quando o objeto está exatamente em cima do centro, tá? Aí o aumento linear é igual, tá bom? Depois tem a última, mas não menos importante, possibilidade quando o A é negativo, beleza? Quando quando A é menor do que 1. Ser menor do que 1 não implica necessariamente ser negativo, tá? Mas isso significa que a imagem é menor. Qualquer coisa entre 0 e 1, tá? Professor, mas o aumento pode ser negativo? Pode ser positivo ou negativo, tá? Ele é positivo quando a imagem é direita e é negativo quando a imagem é invertida. Isso tudo a gente vai usar em cálculo, tá, gente? Como, professor? Assim. Questão 1. Se liga aí. A distância entre a imagem de um objeto colocado em frente a um espelho côncavo é de 16 centímetros, tá? A distância entre a imagem e o objeto. Beleza. Calcule sabendo que a imagem é direita e 3 vezes maior, determine o raio do espelho. Vamos lá. A condição é essa. O espelho é côncavo, você tem uma imagem 3 vezes maior. Beleza? Isso acontece porque no espelho convexo a imagem só pode ser menor. Se ela só pode ser menor, tem que ser côncavo, né? Agora, além de tudo, a imagem é maior e não menor. Isso daí também ajuda a possibilidade de não ser o convexo. Beleza? A única opção dela ser maior. Bom,
colocado em frente ao espelho. Beleza, a gente imagina que é isso daí, tá bom? Tá aqui o nosso objeto, tá aqui a nossa imagem, os raios, né, que a gente viu na aula passada, como se fazem aqui para determinar a nossa imagem, e o enunciado nos pergunta, né, quanto vale o raio. Professor, como é que eu sei que a imagem está aqui? Não é aquele caso que ela está de cabeça para baixo aqui longeão. A imagem é direita, tá? Então, vamos lá, criatura. Se você pensar, a distância aqui entre uma coisa e outra, né? Desse ponto a esse, ela vai ser P mais P'. Então, essa distância, a distância entre o objeto e a imagem, né? Que é P, que essa distância é o vértice, mais P', que é essa outra, né? Então, você tem aí P mais P' igual a 16. Também tem que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Então, imagem igual a 3 vezes o objeto. Se a imagem é 3 vezes o objeto, posso dizer que o aumento foi de 3, tá? 3 o quê? 3 unidades. Chega. Beleza? É isso. E aí, professor, o que a gente faz com isso? Com isso daqui, propriamente dito, não dá para fazer nada. A gente tem que fazer um sistema para usar isso em algum lugar, né? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar a primeira equação e isolar uma das variáveis. Eu quis escolher o P', tá? Eu poderia até parar aqui, mas vou colocar o sinal de menos aqui em evidência. Por quê? Porque essa é uma imagem virtual. E a gente combinou que imagem virtual é negativa, tá? Então você tem aí imagem virtual negativa. Beleza? É isso. O que mais, professor? Então, pega a fórmula do aumento. Menos P' sobre P. O aumento vale 3. Então, P' igual a menos 3P. Show de bola, professor. Eu tenho dois valores aí para P'. Então, é só igualar um no outro e montar o sisteminha. É isso aí. Beleza? Então, passa aí cada um pro seu lado. A gente vai ficar com 4P igual a 16. Então, P é igual a 4 centímetros. Só que eu não quero P, quero F. Bom, se o P vale 4, P' vale menos 12, né? Então, vamos lá. Ah, mas professor, por que é menos 12? Joga aqui, ó. Tá? Coloca aqui. Menos 16, 16 menos 4, 12. Com menos na frente fica... Ah, menos 12, professor, menos 12. Isso, miserável, é isso mesmo. A gente vai jogar agora na equação de Gauss, beleza? 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F, que eu não sei porque eu quero raio, é igual a 1 sobre 4, menos 1 sobre 12. Tiro a MMC entre 4 e 12, vai dar 12. Então, 3 menos 1, isso vai ficar 12 dividido por 2, vai dar 6. Se o foco vale 6, é porque o raio vale o dobro do foco, 12 centímetros. Beleza? Então, mais um exemplo aí, né? Só para a gente pensar um pouquinho. A distância entre o objeto luminoso e sua respectiva imagem, conjugada por um espelho gaussiano, que obedece às condições de Gauss, é de 1,8. Peraí. Entre um objeto e imagem conjugada é um espelho de 1,8 metros. Tá bom. Sabendo que a imagem tem altura 4 vezes a do objeto e que está projetada em um anteparo, responda. Vamos lá. Alguns fatos. Primeiro, 4 vezes é maior. Não posso estar falando de espelho convexo. Segundo, projetada. Imagem projetada é imagem real, né? Como um data show, como um retroprojetor, tá? Então a gente já sabe que o espelho é convexo, que a imagem é real, beleza? Essa é a configuração de imagem real e maior que nós temos, tá? Então, já sei aí, o nosso espelho é côncavo, tá? E o espelho convexo só gera imagem menor, tá bom? Só gera imagem virtual. Nosso espelho é côncavo, tá? Não tem como convexo gerar isso daí. Então, depois, qual em centímetros o raio de curvatura? Bom, gente, mesma coisa que a gente fez da última vez, né? Só que dessa vez é P' menos P, né? Porque essa distância toda da vela ao espelho é P', e essa outra menor é P. Então, essa distância aqui vale 180, desse ponto a esse ponto. Então, é P' menos P igual a 180, ok? E a imagem é 4 vezes, então, igual a 4, tá? Então, o aumento igual a 4, beleza. Joga, isolei aqui o P', né? P passa positivo. Se eu isolar aqui o 4, por que menos 4, professor? Porque a imagem é invertida, tá? Então, cortamos aqui o sinal, P' igual a 4P. Iguala uma coisa na outra, né? Igualei 180 mais P
O A4P, joga-se para o outro lado. 180 por 3, 60 centímetros. Encontro P', né? Só substituir, 60 mais 180, 240. Tá? Só ver se a tabuada está em dia. Bom, substituir na equação de Gauss, isso vai dar 240 no MMC, então o foco vale 48. Só que eu não quero foco, quero raio. Dobra. Tá aí, gente. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso capítulo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Partir para os exercícios agora, dar aquela lida teórica esperta no livro. Show de bola? Então, vai lá, bons estudos e até a próxima.